Estou aqui para nossa live 13h30, hoje 7 de junho, quarta-feira. Deixa eu lembrar o dia da semana aqui para passar para vocês bem certinho. Quarta-feira. Hoje eu vou falar sobre o filme Patch Adams, O Amor é Contagioso. Esse filme é uma tarefa da semana pra gente, né? Então eu vou passar para vocês um breve relato aqui e algumas das mensagens subliminares que eu pude retirar do filme. Extrair para melhoria de nosso conhecimento e como nós vamos aplicar isso daí, né? Esse mês é o mês da contribuição com o mundo. Então, que é a primeira semana. Então, nós estamos trabalhando com isso. O que você contribuiu para o mundo? O que você pode fazer para tornar um mundo melhor? Se você morresse hoje, o que você diria? Qual seria o seu legado? Então, para nós, esse mês é o mês da contribuição com o mundo. E esse filme tem tudo a ver. Ele é um filme baseado em fatos reais, né? A história de uma pessoa, né, do Patch Adams, que ele decidiu se internar voluntariamente em um hospital, em um sanatório. E ali ele percebeu o tratamento de frieza que existia entre os profissionais da saúde com os pacientes. Ele decidiu se internar voluntariamente, mas foi assim, foi após uma tentativa de suicídio. Então, ele, depois que ele passou por aqui, ele se internou, viu como que é o tratamento, ele quis ajudar as pessoas por vontade própria. Ele quis ajudar as pessoas que estavam naquela situação. Aí, com isso, ele se ingressou na faculdade de medicina e, infelizmente, ele presenciou lá também o mesmo tratamento dos profissionais com relação aos pacientes. Então, assim, os professores com os alunos, os médicos com os pacientes, assim, todos o tratamento era o mesmo, aquela frieza e aquela distância. Então, ele foi um pouco até rebelde, né? Não posso falar muito, porque senão vou ficar dando spoiler. Com isso, nós vimos que o paciente, o que ele mostra pra gente, que o paciente é mais do que a doença. Todos os aspectos da vida, as pessoas devem ser consideradas, porque para melhorar a qualidade de vida de uma pessoa, tem que levar em conta os objetivos, desejos e escolhas do paciente. Claro que levando em conta o tratamento, mas não podemos tratar com frieza, é isso, come isso, vai tomar isso e vai ficar sentado ou deitado o tempo todo. Então, assim, com isso daí, ele mostrou que o paciente é muito mais do que a doença. Onde ele implantou, sabe quando aquela equipe de animação que vai aos palhaços lá no hospital e brinca com as crianças ou com todos os que estão internados? É isso que ele faz, ele vai lá e interage com os pacientes, porém ele é cortado, né, pela direção, ou seja, a direção continua com aquele tratamento, como se paciente não fosse gente, né? Tá. E também empatia, né, que tudo isso engloba quando ele se caracteriza como aquele palhaço e vai ali trabalhar com eles, ele está demonstrando empatia e respeitando e valorizando o paciente, que também alguns até em estágio já bem grave, né, em casos bem graves. Então, mostra pra gente também que nem sempre o tradicional é o melhor caminho. O caminho é esse, mas às vezes não é aquilo que é o bom, que vai resolver o problema de todos, né? Porque tem o procedimento padrão. Então, ele implantando aquilo com muita resistência por parte dos profissionais, mas ele conseguiu ter um belo trabalho. Então, esse trabalho dele mostra pra gente, nem sempre o paciente é mais do que a doença, temos que ter empatia com as pessoas, valorizar e respeitar o direito deles
e também, o último lá, às vezes ser flexível, porque nem sempre o tradicional é o melhor. Gente, eu vou precisar de trazer textos escritos da agora em diante, porque eu fico muito tropeçando nas palavras e são palavras corriqueiras do nosso dia a dia e me foge. Eu não gosto de ficar lendo muito porque a gente acaba ficando preso ao texto, né? Mas eu vou precisar porque eu me foge muito as palavras na hora de falar. E não são palavras difíceis, não é nada, é porque às vezes foge mesmo. Aí eu fico pensando o que eu vou falar e não fica legal, né? Então eu vou ter que trazer, escrito para eu poder ler o texto todinho. Eu vou ficar aqui lendo o texto para vocês. O filme enfatiza a ideia de que não é só a ciência e a medicina que pode salvar vidas, mas também o amor, a atenção e a compaixão, mostrando-nos que somente através do amor e alegria constrói e reconstrói vidas. Então, isso daí, o que ele fez lá, entra, é claro que o material é selecionado, né, de acordo com o tema do mês, da semana, mas o que ele fez foi o quê? Foi a contribuição que ele deixou para o mundo. Ele ainda era um residente, né? Ele se matriculou na escola de medicina, ele ainda não era um médico profissional, mas ele estava ali aprendendo e ao mesmo tempo ele estava pegando o tempo que ele tinha e indo lá fazer a alegria dos pacientes, né, para distrair eles. Então aquilo, talvez para os servidores, para os médicos, para os enfermeiros, não significava nada. Mas para o paciente, é claro que tem um significado. Foi a contribuição que ele estava deixando para o mundo, para os pacientes, com certeza os familiares dos pacientes, eles percebiam uma melhora no quadro clínico do paciente. Então, assim, a partir daí, você vê que tratamento, empatia e respeito pode muito com o nosso emocional. E às vezes muitas doenças, elas dependem do nosso estado emocional. Mas é isso, compaixão, empatia, valorização. Esses são os códigos que eu consegui extrair do filme. Os provérbios, o livro de provérbios nos ensina a julgar com compaixão. O que é compaixão? Desejar a ele o que nós queríamos para nós, né? Não fazer pelo outro o que nós não queríamos que fizéssemos para nós. Então a gente encontra isso, a gente encontra esse comportamento no filme. Compaixão, respeito pelas pessoas. No caso dele é só os pacientes, né, daquela enfermaria. Então nem sempre o tradicional é o melhor caminho. É o que eu tenho para falar para vocês hoje do filme. Amanhã nós vamos ter um feriado, né? Quero desejar para vocês um ótimo feriado. Não sei se vou fazer amanhã, porque o livro é extenso. Eu tenho que ler o livro para... Vou fazer um texto, vou ler, vou fazer do texto eu vou fazer do livro eu vou fazer um texto, eu vou fazer um resumo, colocar quais foram os códigos que eu extraí, que códigos são o quê? Mensagens subliminares, né? As coisas que eles nos ensinam, que o livro ou o filme nos ensina. Então vou fazer e aí eu vou ler, gente. Porque talvez se eu for ler, não tem esse problema de sumir as palavras. As palavras vão estar aqui na minha frente, eu vou ler. Mas é isso aí, gente. Ótimo feriado para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.